Iniciamos hoje mais uma etapa política no nosso partido. Uma etapa que abre ótimas perspectivas para o desenvolvimento benéfico do nosso PSD, da nossa região e do nosso povo. Os desafios que temos pela frente são três, e muito simples. Eleições europeias, eleições regionais e eleições nacionais. Nenhum destes desafios nos inibe. Estamos preparados para eles e queremos rapidamente chegar ao período de luta. Porque este partido nunca teve medo de nada. Nunca teve medo de defender os seus princípios, as suas políticas em prol da Madeira e do nosso povo. Por isso, estas eleições serão oportunidade para demonstrar mais uma vez que o PSD Madeira cumpriu e continuará a cumprir os seus compromissos com o povo madeirense. Será oportunidade também para constatar e afirmar que o PSD é a única força política que está em condições, como sempre teve, de defender o nosso povo, a sua liberdade, a sua emancipação e a nossa querida autonomia. E será sobretudo, a grande oportunidade para infligir a António Costa a primeira grande derrota aqui na Madeira no dia 22 de setembro. Minhas caras e meus caros companheiros, os madeirenses e os porto-santenses não são cidadãos de segunda neste país. Merecem ser considerados e tratados como portugueses de corpo inteiro, à luz das leis e da Constituição da República. O Estado e o Governo português têm a obrigação constitucional de cumprir os princípios fundamentais da coesão territorial e da coesão social para com a Madeira. Tem a obrigação e o imperativo ético de tratar com respeito e com dignidade institucional os concidadãos e a Madeira e os seus residentes. É intolerável, é inaceitável que, por razões de ordem política, este governo das esquerdas continue a discriminar os madeirenses e os porto-santenses. É inaceitável e é eticamente reprovável que este governo, por razões partidárias, continue a cumprir e a confundir as suas funções institucionais com aquilo que são as funções partidárias. E isto não pode ser aceito, nem pode ser tolerado. E é tempo do Sr. Presidente da República tomar uma posição sobre esta pouca vergonha. PSD, não é SD, PSD. Porque, meus caros amigos, nós votamos no Presidente da República não para tirar selfies, mas para salvaguardar as instituições democráticas. E vamos acabar com esta cena grotesca de virem para aqui ministros, que nós não sabemos se são ministros, que vêm em termos institucionais, se vêm para aqui fazer propaganda do Partido Socialista. E se tudo é floreado de neste país, se tudo anda muito bem comportadinho e tem medo de dizer a verdade e ter a coragem da luta, nós aqui na Madeira não temos, lutamos contra o totalitarismo comunista, lutamos contra o colonialismo e vamos continuar a lutar para a nossa autonomia. Para nós, Partido Social Democrata, a política é uma coisa demasiado séria. Não estamos aqui para fazer amigos, estamos aqui para defender os interesses daqueles que representamos, os madeirenses e os porto-santenses. Há aqueles, como é habitual nesta oposição local desde há 40 anos, que
gostam de ser maltratados, gostam de ser espezinhados e ainda agradecem. Sofrem daquele síndrome do masoquismo, o masoquismo ostentatório. Mas nós não gostamos e não vamos ser tolerados, nem vamos tolerar de forma alguma continuar a ser discriminados e a virem vilipendiados por um governo que nem ganhou as eleições, nem por um primeiro-ministro que nem ganhou as eleições. E já agora, também agradecemos que o senhor Presidente da Assembleia, na qualidade de Presidente da Assembleia, endereçou uma sugestão para o dia 10 de junho ser realizado aqui na Madeira, como o ano passado foi nos Açores. E porquê? Por uma simples circunstância. Porque a região autónoma celebrava os 600 anos, a região autónoma não, a Madeira, celebrava os 600 anos da sua descoberta e colonização. Foi o convite e então, sabem qual foi a opção do governo ou do senhor Presidente da República? Foi celebrar em Porto Alegre e em Cabo Verde, porque a Madeira parece que não faz parte do nosso país. Uma pouca vergonha tudo isto. Mas, independentemente destas iniquidades, destas injustiças, destas fuleiradas, que isto é uma fuleirada, que fazem contra a Madeira, nós continuamos na senda do nosso desenvolvimento. Nós não precisamos das lições daqueles senhores para nos governarmos. Nós temos, neste momento, finanças em ordem, temos crescimento económico, temos a mais baixa taxa de desemprego desde há 12 anos, temos o reforço das medidas sociais, ainda vamos anunciar mais medidas sociais de apoio aos idosos e aos mais vulneráveis da nossa sociedade. Temos, aqui na Madeira, baixa efetiva de impostos para as empresas e para as famílias, ao contrário do que aquelas meringâncias de lá. Temos crescimento do investimento público e crescimento do investimento privado. Temos um clima de paz e diálogo social. E temos, na verdade, aquilo que é uma bênção para todos os povos. Um clima de estabilidade, um clima de confiança instalada na nossa sociedade e um clima que não pode ser posto em causa no futuro. A base das sociedades é, de facto, esta estabilidade, esta harmonia. E esta harmonia é algo muito difícil de fazer. É evidentemente que não há sociedades perfeitas. Todos pontualmente têm razão de queixa, ou de uma instituição, ou do governo, ou de um serviço. Mas, cuidado com as utopias. A única sociedade perfeita que houve foi a sociedade comunista. E ainda hoje o Partido Comunista diz que a sociedade mais perfeita do mundo é a Coreia do Norte e a Venezuela, onde eles deviam lá viver para ver como é bom. E por outro lado, infelizmente, há povos que também gostam de ser enganados. Gostam de ser enganados. Há o síndrome do masoquismo e há aquele de distração deliberada. E o caso dos madeirenses e dos porto-santenses não é propriamente um problema destes. Os madeirenses e os porto-santenses são pessoas responsáveis, são pessoas sérias e trabalhadoras. Têm um sentido de crítica apurado, típico das sociedades inteligentes, mas gostam de prezar pela sua liberdade, pelo seu trabalho, pelo clima de paz social que vivemos e desconfiam, sempre desconfiaram na Madeira, daqueles que prometem tudo a toda a gente. Estou certo que não vão embarcar, nem muito menos vão votar em personagens que surgiram do nada e que vivem do exibicionismo e da demagogia. Personagens que nunca se comprometem com nada porque não querem ser responsáveis sobre coisa alguma. Personagens que encenam pantomínias e que tiram, na verdade, consequências de imagem das suas ações.
Personagens que um dia dizem uma coisa, no outro dia dizem outra, e ao terceiro desdizem o que disseram anteriormente. Personagens que os madeirenses e porto-santenses bem conhecem. E eu estou certo que os madeirenses e os porto-santenses não vão pôr o seu futuro nem votar numa montagem publicitária dos socialistas e bloquistas ao serviço do poder central em Lisboa. Imaginar um governo para a região com o Sr. Avelino da Conceição, vice-presidente do Partido Socialista da Madeira, com o líder escondido do tal Partido Socialista do Porto Muniz, com o Sr. Vítor Freitas, mas os comunistas e bloquistas, seria de facto assistir a um filme de terror. Mas é nesta tragédia que os madeirenses têm que pensar. E é esta ameaça real que está em cima de todos nós para o futuro. Tenham juízo. Mas o caricato da coisa é que nada mudou ao fim de 42 anos. Esta esquerda local mantém o mesmo servilismo de sempre. Houve um senhor, o Alfredo Halder, que em 1919 descobriu uma coisa que ele chamou o Complexo Napoleão. O Complexo Napoleão, no fundo, como o Napoleão era muito pequenino, ele tinha aqueles complexos e era o chamado, que se traduz hoje no complexo de inferioridade. É o complexo de inferioridade. E o complexo de inferioridade, ao fim de 40 anos, ou 42 anos de autonomia, continua a nossa oposição a sofrer. Não tem uma ideia própria para o futuro da Madeira e precisam sempre de que venham os senhores de Lisboa para aqui dizer a eles como é que se deve governar a Madeira. E então, todos os dias, quando se assiste a períodos eleitorais, lá vêm estas personagens da capital emitir sentenças sobre como é que os madeirenses e os porto-santenses devem governar. É tipo um rol de professores que aqui vêm, na creche, para ensinar aos meninos a comer a sopa, que eles não conseguem comer a sopa sozinhos. Na última semana, lá veio o Ministro do Ambiente para aqui para a Madeira. Ensinar, obviamente, aos tristes e aos pategos dos madeirenses como é que se vai governar a região em termos ambientais. A região que é um exemplo a nível das políticas de ambiente e é um paradigma a nível nacional e europeu. De facto, é preciso vir para cá o senhor, dizer aos madeirenses, coitaditos, que não têm nada na cabeça, não têm autonomia, não têm liberdade para pensar, são todos coitados, um pouco tapados, e precisam de Sua Excelência vir aqui dizer como é que vai governar, como é que a Madeira se vai governar em termos ambientais. Ele só se esqueceu de dizer quando é que mandou os 30,5 milhões de euros que disse que ia mandar aos incêndios e ainda não mandou. Também lá veio a senhora Ministra do Mar, obviamente meter água. Porque anda a jogar para o lado, a jogar no meio campo, porque toda aquela conversa fiada do financiamento do ferry já está no fim do princípio. Ou seja, ao fim destes anos todos, não há dinheiro, não há verba inscrita no orçamento e o que há é o habitual paleio e as promessas indefinidas. Portanto, nós esperávamos que a senhora Ministra viesse aqui a assumir um compromisso fundamental de financiamento da ligação ferry todo o ano. Mas, obviamente, o que a senhora Ministra veio aqui fazer foi um número de circo para fins de propaganda do Partido Socialista. E apenas isto. Para a semana, próximo fim de semana, parece que vem cá o líder do PS, para mais um número no Passeio dos Alegres. E certamente vai dizer mais um conjunto de coisas muito importantes e muito espetaculares para o futuro dos madeirenses e dos porto-santenses. Mas o que era importante é que o senhor Primeiro-Ministro tomasse de uma vez a decisão
de acabar com os juros agiotas que estão a quebrar a Madeira, que nos levam 12 milhões de euros por ano. O que era importante é que o Sr. Primeiro-Ministro e as pessoas que têm nomeadas na administração da TAP metessem em ordem na companhia para acabar com os atrasos e ter preços acessíveis aos madeirenses para viajar dentro do próprio país. O que era importante é que o Sr. Primeiro-Ministro deixasse de empurrar com a barriga o subsídio de mobilidade e que fosse revisto ao fim de 31 meses, porque os madeirenses e os porto-santenses estão fartos de adiantar dinheiro para sacar ao Estado esse dinheiro, que são adiantamentos pornográficos, como o chefe lá da TAP não gosta de ouvir. O que era importante é que o Sr. Primeiro-Ministro explicasse porque é que não estende, ou não foi estendido pelo Governo das Esquerdas e foi chumbado no Parlamento, o passo sub-23 para os estudantes universitários da Madeira, porque não são estudantes de primeira e parece que são estudantes de segunda. O que era bom é que o Sr. Primeiro-Ministro explicasse aos madeirenses e porto-santenses quando é que baixam os impostos no continente, para as famílias e para as empresas, como nós aqui fizemos. Isso é que era bom que ele explicasse. O que era bom é que dissesse que ia fazer no continente aquilo que nós fizemos cá, que foi repor a carreira dos professores com profissão digna, que deve ser considerada. Aliás, o Sr. Presidente do partido já disse tudo. Aquele país cor-de-rosa, criado pelas esquerdas, é uma ficção e um logro. Porque, na verdade, Portugal, há muitos anos que não estava tão mal governado. Aliás, pior governo que este, só o governo anterior do Partido Socialista que levou o país à falência. Primeiro, foi aquela cena caricata e ternurenta de que esta esquerda tinha chegado ao poder, os comunistas do Bloco e o Partido Socialista, e este Primeiro-Ministro não tinha ganho as eleições, nem ganhou, para reverter a austeridade. Eu gosto da palavra reverter. Reverter, o que é que quer dizer? Quer dizer, no léxico socialista, enganar. Porque a austeridade não foi revertida. A austeridade foi acentuada em quase todas as áreas da governação e na vida dos portugueses. E os portugueses têm que acordar e é fundamental perceberem como foram enganados por esta ficção deste governo de esquerda. Para já, comecemos, como muito bem disse, pelos impostos. Temos mais impostos ou menos impostos sobre os portugueses. É óbvio que os números não enganam. Em 2018, a carga fiscal foi a mais elevada de sempre no país. 35% do produto interno bruto, 5 pontos acima da média da OCDE. Esta é que é a realidade. Agora, o que é grave? Onde é que foram aplicados estes impostos? Como é que foram cobrados? Foram cobrados não levando em causa a progressividade, que leva o rendimento de todas as famílias em conta, mas em forma de impostos indiretos, afetando, obviamente, as famílias e os portugueses. Para completar o quadro, também é importante dizer que o investimento público em Portugal foi o mais baixo desde há 30 anos, mais baixo no que chamado tempo da Troika. E isto é, no fundo, a causa da degradação que se está a assistir nos serviços públicos, como muito bem disse o nosso Presidente. E é ridículo, patético, ouvir o Partido Socialista aqui falar do Serviço Regional de Saúde, quando o Serviço Nacional de Saúde está a dar o berro no continente, os hospitais e os serviços sofreram desinvestimentos neste governo de cerca de 15%, e toda a gente sabe a barraca e a falta de condições do Serviço Nacional de Saúde, que está na iminência de colapsar. Tenham vergonha na cara e olhem para Lisboa. E que no diz respeito à dívida pública, também os números são elucidativos. Porque em 2018, o valor mais alto sempre da dívida pública líquida foi atingido. 251 mil milhões de euros. Portanto, eis um bom exemplo do que a gente precisa para a Madeira.
da governação socialista. Mais dívida, mais impostos, mais investimentos, mais dificuldades e, sobretudo, mais degradação na qualidade dos serviços públicos. Nós não precisamos da receita do socialismo para aqui para a Madeira. Fiquem lá com a receita e façam as mechelas que precisam de fazer para lá, mas não aqui na Madeira. Senhora Secretária-Geral do PSD Açores, Sabrina Furtado, agradeço a sua presença e as suas palavras, muito simpáticas. Na sua pessoa, queria cumprimentar todos os nossos amigos e companheiros sociais-democratas açorianos, a quem manifestamos o nosso apoio à sua luta política. Nós estabelecemos, durante muitos anos, ligações com o PSD Açores. Mantemos fortes laços com o PSD Açores. Porque a nossa luta e esta amizade entre o PSD Açores e o PSD Madeira foi forjada num tempo importante, histórico, de consolidação, conquista e desenvolvimento das autonomias políticas. E foi, na verdade, o PSD Açores que conquistou e consolidou e desenvolveu a autonomia dos Açores, da mesma forma que aqui na Madeira foi o PSD Madeira que conquistou, consolidou e desenvolveu a autonomia da Madeira. Temos áreas comuns a trabalhar, temos trabalhado com os nossos concidadãos e os nossos amigos açorianos, nas ultraperiferias e, obviamente, também no quadro das ligações entre as ilhas da Macaronésia. Temos trabalho comum feito e, obviamente, pretendemos reforçar a nossa cooperação com o PSD Açores. Envio um grande abraço ao Alexandre Gaudense, desejando as maiores felicidades na sua liderança. E na sua pessoa, abraço todos os nossos companheiros dos Açores. Muito obrigado pela sua presença. Caro Presidente do partido, caro companheiro Rui Rio, queria lhe dizer que estamos consigo. Estamos consigo na luta difícil que temos pela frente. Portugal precisa de uma alternativa à governação das esquerdas. Portugal precisa de um PSD forte, de um PSD combativo, num PSD que faça, de facto, frente a todas estas atitudes e omissões deste governo das esquerdas. Queremos, por isso, lhe dizer que conta com o nosso apoio na sua missão. Queremos reiterar que a nossa defesa da estabilidade do partido é absoluta e foi bem demonstrada no Conselho Nacional do Porto. Vossa Excelência pode contar connosco e sabe e poderá contar que nós, quando dizemos que pode contar connosco, é a sério, não é retórica. Porque nós, na Madeira, aprendemos a dar sentido às palavras. Quando é a sério, quando é retórica, dizemos que é retórica. Pode contar connosco na sua luta e até a nossa vitória final. Obrigado. Minhas caras e meus caros companheiros, chegamos ao fim de mais um grande congresso do PSD Madeira. Quero cumprimentar todos os nossos companheiros, cumprimentar a JSD, cumprimentar os TSD, cumprimentar os autarcas sociais-democratas, cumprimentá-los a todos, militantes e simpatizantes. O partido está unido e está mobilizado para as novas etapas. Temos um programa do governo quase totalmente executado. Temos os nossos compromissos com a população quase totalmente concretizados. Estamos prontos e preparados para as lutas políticas que se avizinham. Conto com todos vós. Como já disse várias vezes, não há marketing que substitua o contacto com as populações. Neste aspecto, cumpre-nos, nesta próxima etapa, nos aproximarmos ainda mais dos madeirenses e dos porto-santenses. Falar com as pessoas, explicar-lhes as nossas políticas, nas freguesias, nos sítios
e nos conselhos. Dizer-lhes que podem contar com o nosso PSD. Reafirmar que o nosso PSD é o partido da Madeira, o partido da defesa dos madeirenses e dos porto-santenses. E que, mais uma vez, nas horas decisivas, estará presente com coragem, com determinação e com garra na defesa das nossas ilhas, as mais belas e livres, ao serviço do nosso povo. Muito obrigado.